Começou agora. Pronto. Legal. Apareceu um aviso aqui para mim que minha internet está instável. Se tiver ruim, vocês me avisam que eu tento mudar aqui ou conecto no celular, dá um jeito, Perfeito. tá? Então, Agora, primeiro, boa noite, pessoal. Prazer. Tem alguns que são mais novos aí, entraram há pouco, acho até o pessoal do lançamento, alguns que entraram depois, que eu não conheço ainda, não conheço do grupo, né, de ter falado ali, mas por vídeo a primeira vez, então muito prazer, e outros que já estão há um bom tempo aí com a gente. Então, realmente, esse é um assunto, né? Período de base é sempre algo muito comentado e bombardeado no Instagram e por treinadores, atletas, enfim, críticos. Ah, faz isso, faz aquilo, isso é melhor, aquilo é pior, não é para fazer. Tem muita coisa, a gente sempre vai ouvir diversos assuntos, diversas metodologias, né? Mas é algo que, para quem, né? A base, é volume alto, que muita gente fala. Para quem que é isso, né? Deixa eu já espelhar a apresentação aqui também. E como a Thalita disse, né? É realmente o intuito da gente fazer uma aula, por isso que hoje foi fechado aqui no Zoom, especialmente para vocês, atletas, e não aberto no Instagram, porque é um assunto mais complexo e algo que a gente pensa que realmente vale a pena aprofundar. Então, em alguns momentos, pode ficar até um pouco cansativo, assim, para alguns, porque é bastante conteúdo. A ideia é trazer um conteúdo um pouco mais técnico por causa da importância e da magnitude disso tudo. E assim, como eu vou falar aqui, exatamente isso que a Thalita também comentou, a gente está super alinhado nesse assunto, todos nós da equipe. Então, Benítez, Pati, Marinho, Rosana, todo mundo falando a mesma língua, né? O Luiz, que sempre está nos presenciais. E essa é a principal ideia, que a gente siga uma metodologia e siga um padrão, né? Ajustando conforme necessário e ajustando de maneira individualizada. Então, pode ser que, por mais que seja um padrão, seja totalmente diferente de um para o outro, mas tudo bem, isso faz parte da individualidade que a gente preza muito, né? Então, fiquem à vontade também no final, vou tentar ser breve aqui, tentar falar em uns 40 minutos mais ou menos. Podem perguntar, depois a gente bate um papo bem descontraído, assim, apesar de ser um conteúdo bem técnico, não é nada formal, nada muito especial, e sim passar esse conhecimento e essa importância para vocês. Então, pessoal da equipe também, todo mundo, vamos passar as próprias experiências que já tiveram, errando, acertando em período de base, fazendo loucura ou não, e vamos seguindo aí. Então, esse é o ponto, né? Periodização de base. É algo que a gente faz geralmente entre dezembro, janeiro e fevereiro, né? Onde é um período mais descontraído dos treinos, né? Então entra a parte de festas, confraternização, férias de muita gente e raramente tem provas importantes nesse período, né? Lógico que essa questão da importância é relevante, pode ser importante para um, para outro, mas no geral o calendário principal começa mais ou menos em março e vai até outubro, novembro, né? Um exemplo do triatlon mesmo, das corridas, né? 70.3 fechando agora o calendário principal de provas longas nesse final de semana e depois comecinho de dezembro, Troféu Brasil também para fechar distâncias mais curtas. Então é onde a performance realmente começa nesse período. Então, o que é o período de base, né? Além de ser, lógico, esse momento mais descontraído, sem provas, assim, é um período que a gente tem que buscar criar uma base fisiológica e neuromuscular que vai sustentar o desempenho durante toda a temporada. Então, especialmente não, mas não só para atletas profissionais, mas muito também para os atletas amadores, que a temporada é muito extensa, né?
E um atleta amador, ele não tem o luxo, de certa forma, de ter a temporada dele feita só de provas, só de competições e compromissos voltados para isso, né? É a temporada que vai muito além, os compromissos pessoais, família, filhos, trabalho e tudo mais. Então, é uma carga muito alta de estresse num geral, né? Não falando só sobre treino, mas tem essa carga durante o ano. Então, esse é literalmente um período de construção, né? Tem outro período de construção dentro de toda a ciência, mas aqui é a construção da base, no momento. Então, é um período que não é descanso e nem exagero, né? Não é aquele momento que é volume a todo custo, como alguns já devem ter visto. Assim, vamos fazer Rafa 500 no final do ano, pedalar 500 quilômetros em 5 dias. 5 dias, né? Fiquei na dúvida. 7 dias, eu acho. 7 dias. 7 dias. Entre Natal e Réveillon. Vamos fazer desafio de 1.000 quilômetros em 10 dias. Sempre tem isso no final do ano, especialmente no ciclismo, que o volume alto é uma tradição um pouco mais comum, assim. Mas e aí que tá? Para quem? Né? A que custo isso é válido? Será que vale a pena fazer esse acúmulo de volume, sim, sem pensar e sem sentido? Será que para você é igual, para o outro também? E aí tá lá rodando em grupo, dá pancada, vai atrás de pelotão. É muito amplo o negócio assim, né? Isso na corrida também, em qualquer modalidade de endurance, né? Então, muito pelo contrário, ao invés de a gente fazer só acúmulo ali, sem pensar em mais nada, a gente tem que olhar um pouco mais a fundo e entender que assim, é um momento que a gente tem que aproveitar para desenvolver capacidades esquecidas. Tá? Isso é um ponto muito relevante. Anota aí, ó, Angélica, o Chico é um caso desse. Que atletas de longa distância, atletas já muito acostumados com treinos, com provas mais longas, um exemplo da galera do Ironman, maratona, ultramaratonas de montanha, ultramaratonas de mountain bike, o corpo já é muito acostumado a ser econômico e a lidar ali em atividade de longa duração, longuíssimas durações, né? Então, a gente tem que desenvolver capacidades que essa pessoa não trabalha no período específico de prova. Um exemplo que eu sempre falo nesse período de base, assim, um atleta que vai fazer o Ironman Brasil, ali em maio, os treinos específicos dele já vão ser em baixa intensidade e longa duração. Ele já vai fazer ali 180 quilômetros na bike, 200, transições longas de, às vezes, 7, 8 horas, dependendo do atleta. Então, não faz sentido, né, para um atleta já experiente, como esse exemplo que eu dei do Chico, aí comentei da Angélica, ele ficar agora no período de base querendo fazer lá 180, 200 quilômetros em algo que não vai encaixar muito bem na rotina dele, que vai ser algo difícil de fazer, vai ter que abdicar do sono, vai ficar uma loucura em casa, no trabalho. Então é isso, não é volume a todo custo, né? Então é importante a gente fazer volume na base, sim, não para todos, isso varia, é algo que a gente vai instruir da melhor forma nesse período pelos treinos, mas aproveitar esse momento para desenvolver essa capacidade de adaptação, né, de uma forma descontraída. Então, um exemplo do volume. Se você é um atleta que pretende fazer provas longas, que está iniciando, que é intermediário, e ao longo do seu ano, né, com as provas-alvos que você tem como objetivo, você tem a vontade ali de fazer 100 quilômetros, 5 horas de bike, 150, 200, enfim, seja lá qual for a distância, aproveite para fazer isso, desde que seja de maneira descontraída, sem pressão nenhuma, sem se apegar à velocidade média, à potência, baixa intensidade, passeio, para comer no meio, toma um café, tira foto, vai conversando. Aí sim, super válido. A gente vai estar desenvolvendo muito a parte metabólica, a parte estrutural e neural, gerando muito bem essa adaptação, assim.
Então, esse é o momento ideal para isso. Se for para acumular volume, que seja de uma maneira descontraída e leve, e não a qualquer custo, a todo custo, abrindo mão de hábitos de recuperação, e muito pelo contrário. Esse é um outro ponto que a gente tem que construir na base também, entender como a gente recupera o nosso corpo por completo. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um dos principais erros também que muita gente comete na base, é não prever uma recuperação completa entre os treinos, né? Então junta tudo, um volume super alto, feito de forma errada, não muito específico para a pessoa, e com uma má recuperação, né? Lembrando ali que eu falei de toda a carga de um atleta amador, que tem todos os compromissos, e no final do ano isso fica ainda mais forte, assim, né? A gente tem festas, confraternização, churrasco, aí não come bem, não dorme bem, vai dormir mais tarde, e no outro dia quer fazer a maior distância da vida. Será que nessa ocasião é válida? Né? Então, colocar numa balança, entender muito bem toda essa soma de estresse, de recuperação, de treino, né? Cara, dormir um pouco mais tarde, faz um treino mais leve, né? Não tem problema, não é isso que vai acabar com a sua base, muito pelo contrário, a gente tem que prever essa recuperação completa. Então, como essa base se organiza? Como eu falei ali no começo, ela vai mais ou menos de dezembro a fevereiro para a maior parte das pessoas, então uma duração média de 8 a 12 semanas, mas isso varia totalmente de atleta para atleta, de pessoa para pessoa, então, de acordo com o nível dessa pessoa, né? Não adianta uma pessoa que não treinou de maneira regular o ano inteiro, nunca cumpriu ali uma, 2 semanas, um mês de forma regular, ele não vai ter uma base. Ainda o foco principal para esse atleta vai ser ele treinar de maneira regular, ser constante, ter uma progressão nos treinos, né? Então, claramente isso não vai se aplicar. O objetivo principal continua sendo tornar o treino um hábito. E é um atleta que, de certa maneira, né, ele já descansou muito bem durante o ano com a planilha vermelha ali. Então, é um caso um pouquinho diferente. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Prova-alvo também, né? Pessoal do triatlo, muitas vezes começando com o calendário no Internacional de Santos em março. Pessoal do ciclismo também, o Etap Cunha, se eu não me engano, em março ou abril. Então, varia totalmente, mas geralmente fica nessa média aí de 8 a 12 semanas, sempre, né, com um volume moderado a alto, mas intensidade super controlada, né? E aí, até um dos tópicos que está aqui na tela, que é isso, é a gente tem que criar a capacidade de treinar forte. E por mais que vá ter aquela vontade, vá surgir aquela curiosidade, assim, né? Depois de, um exemplo ali, 6 semanas, nossa, como será que eu tô? Pô, tô me sentindo super bem, quero apertar aqui, quero dar na cabeça dessa pessoa que eu tô pedalando junto, porque eu sempre fui mais lento, mas agora acho que eu tô mais forte. Mas vale a pena segurar, porque é isso, a gente está criando a capacidade de treinar forte, mas ainda segura a emoção aí que vai valer a pena, né? Então, para isso, a gente vai entender os pontos fortes e fracos de cada atleta, justamente para aproveitar aquilo. Muitas vezes, né, na maioria dos casos, os pontos fracos são aqueles pontos esquecidos que eu comentei um pouquinho atrás. Então, atleta de longa duração, longa distância, o ponto forte dele, praticamente certeza que vai ser a longa distância, vai ser a economia de energia, né? E entender também a disponibilidade fora das modalidades nesse período. Isso que eu comentei. Como que vai ser o período de festas, como que vai estar viagem, férias de trabalho ou não. Um trabalho, um comércio, por exemplo, que final do ano aumenta muito a demanda e a pessoa trabalha até tarde. Entender tudo isso para a gente organizar a base da melhor maneira.
e sempre visando, né, um equilíbrio entre os sistemas, tanto na questão da evolução, né, de como a gente vai melhorar todos esses pilares, esses três pilares, mas também na recuperação entre tudo. Então, o que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente pensa não só na base, mas ao longo de toda a temporada e no desenvolvimento do ser humano como um atleta, né? Parte metabólica, estrutural e neuromuscular. Uma não caminha sem a outra. A gente sempre tem que tentar evoluir da melhor maneira as três juntas. Isso muitas vezes é um pouquinho difícil para pessoas mais avançadas, é ainda mais complicado, mais difícil essa evolução equilibrada, mas a gente tem que buscar estruturar da melhor maneira, né? Então, o sistema metabólico, que é a eficiência aeróbica, toda a parte respiratória, economia de energia, né, VO2 máximo, o espaçamento entre os limiares ali, né? Então, o quanto é a sua zona de endurance, o quanto é a sua zona moderada, zona tempo, e assim por diante. A parte estrutural, que é muito importante, eu, eu vejo aqui como a mais importante entre tudo, que é o que não pode ser deixado de lado em nenhum momento. Se tiver em alguma rotina mais apertada, tá ali com pouco tempo para treinar, a parte que a gente tem que focar é a parte estrutural. Larga tudo de lado se for preciso, espero que ninguém precise, mas sempre mantenha em dia a parte estrutural, que vai garantir muito bem a longevidade e a capacidade de você retomar com os treinos a qualquer momento, né? Isso, lógico, quando a gente fala a importância disso é muito pela segurança, né? Porque é o que vai garantir uma vida sem lesões ali. Então, o que é a parte estrutural? Os tendões, articulações, todo o tecido conjuntivo, né? Então, a fáscia, é tudo que gera as ites, né? As inflamações. Então, é uma tendinite, é uma fascite, algo que canelite, né? Toda a parte óssea também, a densidade óssea nessa parte estrutural, coisa que a gente menos quer no esporte, né, na atividade física. E também a parte neuromuscular, né, que aí sim a gente tem que equilibrar muito bem também com todo o estresse fora das modalidades, mas para garantir um bom recrutamento do corpo, né, então sempre o cérebro vai mandar um estímulo para a musculatura, e isso precisa de uma coordenação e de uma técnica. Então a gente sempre vai visar desenvolver esses três pontos e, na base, equilibrá-los da melhor forma. Então, às vezes, uma pessoa tem um sistema metabólico muito eficiente, muito avançado, mas a parte estrutural dele está ali um pouco para trás, né? Tá um pouco, deixou um pouco de lado ao longo do ano, e na base que a gente vai buscar equilibrar tudo isso. E agora, falando um pouquinho dessa parte neuromuscular, né? O último ponto que a gente tinha colocado ali entre o equilíbrio do sistema, e é um assunto muito interessante, inclusive dá para a gente gastar mais uma hora falando disso, uma live exclusiva para isso. É um assunto tanto quanto complexo, né? Tudo que envolve a parte neural não é nada simples, mas é algo que a gente consegue grandes adaptações e grandes evoluções através disso. A gente leva para o resto da vida e gera muitas melhorias na economia de movimento, padrão de movimento, eficiência e tudo mais. Então, os principais pontos disso, né? E por que que a gente gosta muito dessa parte neural, né? Muito pela parte de recrutar as fibras do tipo 2, então são as fibras de contração rápida. Como eu falei, de novo, eu vou ser um pouco até repetitivo em alguns assuntos aqui, porque é necessário, mas aquela questão de ter algumas situações esquecidas, né? Algumas capacidades esquecidas. E é isso. Numa modalidade de endurance, quanto mais longa a distância, a gente vai deixando de lado esse recrutamento das fibras rápidas, né? É natural, isso acontece. E são as fibras que a gente usa mais
em movimentos curtos, em tiros, em exercícios com bastante carga na academia e poucas repetições. Então, tudo que vai exigir uma contração muito rápida do seu músculo, ele entra aqui a fibra do tipo 2. Tá? Então, isso com treinamento neuromuscular, a gente desenvolve muito. E aí também, junto, né, uma coisa puxa a outra, através disso que a gente vai melhorar aquilo, é a força máxima e a técnica, gerando eficiência no endurance, seja no triatlon, juntando as três modalidades, ou uma independente da outra, ou qualquer outra modalidade de endurance. Então, é justamente isso. O trabalho neural, ele vai potencializar o aeróbico. Depois a gente entra mais a fundo nesse assunto da capacidade neuromuscular, mas é realmente muito interessante e incrível assim o tanto que transforma o desempenho, não só nos números críticos ali, potência máxima, ritmo, né? A pessoa vai ficar mais veloz, mas muito na economia de energia e na eficiência do movimento. Através disso que a gente vai ter aquela corrida mais bonita, uma pedalada mais redonda também, então sempre buscando melhorar tudo isso. Vou ficar de olho no relógio, que senão passo do tempo. Então, como a gente aplica esse trabalho, como a gente desenvolve essa parte neuromuscular nas modalidades, né? Como eu falei, são contrações mais rápidas e intensas. Então, o ciclismo tem um ponto que parece contraditório a isso, mas não, já vou explicar também. Então, na corrida, né? Sprints educativos, subidas curtas, treinos técnicos em diferentes terrenos. Esse também é um momento muito importante para a gente trabalhar essa questão na base, né? Justamente batendo naquela tecla de ser um momento mais descontraído, né? Que é um momento que vocês devem desapegar dos números. Então, se tiverem vontade, guarda o Garmin no bolso ali, deixa o relógio no bolso, esquece, deixa na tela da hora só e desencana de pace, de potência, de velocidade e aproveita para curtir os outros pontos, as outras variáveis ali de cada modalidade. Isso é muito válido, né? Logicamente, não são todas as pessoas que têm acesso, têm oportunidade, às vezes habilidade para essas variações, mas é muito viável começar ou então praticar aí algo que está um pouco esquecido, né? Então, tá viajando ali, aproveita, vai fazer um trekking, então toda a musculatura vai ter um grande benefício com isso, de estar numa superfície instável, estar numa superfície, num terreno com subida, fazendo mais força, ou então quem pedala só de estrada vai pedalar um pouco na terra, no gravel, mountain bike, quem nada sempre em piscina e pensa em nadar em águas abertas, né, já aproveita esse momento também, sem deixar a segurança de lado, claro, né, essa época um pouquinho mais, vale ter mais atenção nisso, mas aproveita para nadar em águas abertas também. Então, aproveitar tudo isso para fazer essa parte mais descontraída e desenvolver a técnica em diferentes variações ali, diferentes terrenos, né? Então, continuando ali como a gente aplica tudo isso, né? Muito nessa questão de variar um pouquinho a modalidade ali que faz, né? E também no ciclismo com torque controlado. Então, uma cadência baixa e alta, variando ali nas duas extremidades. Então, o que eu falei que isso pode parecer um pouquinho contraditório, né? Que a cadência baixa, ela vai ter uma contração rápida. E é exatamente isso, porque com a cadência baixa, todas as vezes que a gente for dar aquela retomada, tem que empurrar ou puxar o pedal, vai ser uma contração rápida. E a mesma coisa se a gente está com uma cadência mais alta, né? Então, a cadência, para quem é mais novo, um pouco no ciclismo, no meio, é a velocidade que a gente
gira o pedal ali, o pé de vela, né? Então, quantas rotações por minuto a gente coloca. Então, esse é um exercício muito bom, né? Os trabalhos de Big Gear e variação de cadência, alta, baixa, tudo numa zona mais controlada, numa zona de potência ou de frequência cardíaca mais controlada, mas é também muito interessante para desenvolver isso. E no triatlon, integração dos gestos, né, e a coordenação entre as modalidades. Então, aproveita ali, como teve no Bruno Covas semana passada, no feriado, uma transição cruzada, né? Então, de novo, é um momento mais leve, mais divertido. Aproveita para fazer isso da maneira mais tranquila possível. Deixa ali a bike, faz um trecho super curto, já sai correr, pega a bike de novo e faz essa transição cruzada, assim, para o corpo ir assimilando tudo isso e vai ser super válido ao longo de todo o ano seguinte. Né? E mais uma vez, reforçando, não se apeguem aos números nesse momento. Então, pensem e tudo que vocês estão fazendo vai valer muito a pena depois. Vale a pena ter paciência que vai conquistar mais para frente. Né? Percepção de esforço acima de tudo. Então é interessante que, assim, tudo que a gente está falando aqui, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, de novo, falando lá, você estava em uma confraternização no dia anterior, dormiu tarde, se alimentou mal, acordou no dia seguinte, percepção de esforço da melhor maneira possível ali, em baixa intensidade, mas pela percepção de esforço. E agora, alguns pontos que eu até comentei já, mas vale a pena reforçar bastante, são os pontos que destroem uma boa base, né? E os principais erros que o pessoal comete. Então, como eu falei bastante no começo, volume alto, sem propósito, né? Ignorando força e técnica. Então, ali, tá cansado, não está com vontade e vai lá cumprir volume alto porque acha que é bom ou acha que tem que fechar X quilômetros no ano, né? E os outros dois pontos também, né, estão muito relacionados, tanto a questão de misturar a intensidade metabólica e neural e não prever as regenerações completas. Então, a parte de misturar a intensidade metabólica e neural é justamente isso que eu falei, que fica um pouco mais crítico nesse período, né? De novo, tá ali cansado, seja lá qual for o motivo, é o momento de descansar da modalidade específica, né? Então, fazer um giro mais leve, mais tranquilo, descansar a cabeça. Ou outro momento, tá com o corpo super exausto, então é o momento de nem girar, descansar, tirar um dia off, né? E aí, juntando isso com a parte de prever regenerações completas, isso é muito interessante também, um assunto que vale a pena a gente ter muita atenção, e garanto que os atletas, já que treinam há um tempinho, já passaram por isso e já sentiram isso na pele, que ao longo do ciclo específico, né, ou seja, aquela temporada que eu falei que é ali para um atleta amador, a gente vai acumulando treinos, acumulando cargas, estresse de todos os lados, de todos os meios, e isso tudo vai pesando, né? A gente sente e precisa disso para evoluir também, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E, como eu falei, garanto que a maioria já sentiu, assim, chega ali próximo de uma prova, a musculatura já está mais travada, você já começa a correr ou pedalar, tem uma dorzinha que a hora que esquenta some, depois volta um pouquinho, só que aí a gente não tem o tempo, a disponibilidade e o acesso para tratar isso da melhor maneira, para recuperar da melhor maneira, como um atleta profissional, né, com acesso à fisioterapia, descanso mais, mais extenso ali também. Então, a gente vai acumulando microlesões nas diversas partes estruturais, como estava ali no outro tópico, né? Então, a gente tem pequenas lesõezinhas, pequenas inflamações em diversas regiões, na parte muscular,
na parte óssea, nos ligamentos, nos tendões. Essas pequenas lesões, quando vão ali acumulando, somando uma com outra, né, ela vai aumentando, vai acentuando e pode gerar, de fato, uma lesão. Né? Então, enquanto ela é uma microlesão, não impede ninguém de treinar, não impede ninguém de fazer nada, até ela virar, de fato, uma lesão. Né? Então, uma lesão no tendão, uma lesão óssea, né? Uma fratura óssea. Então, a gente tem que evitar ao máximo isso na base, né? Então, prever a regeneração completa. Por isso que os treinos são muito polarizados, né? Ou pouquíssimo tempo muito forte, ou então maior parte do tempo muito longo em baixa intensidade. E aí, quando tiver algum treino com esse polo superior aqui, né, a parte muito intensa, com certeza vão ter 1, 2 dias sem nada de estímulo para recuperar totalmente toda essa questão que eu falei. Tá? Isso é algo bem importante. E isso entra também a importância de tirar uns dias no final do ano, né? Aproveitar aí uma férias da planilha, do esporte mesmo, é necessário, não é algo opcional, né? Para quem treinou bem ao longo do ano, para quem acumulou todo esse estresse, é algo necessário. Porque nesse momento, parando totalmente, que a gente vai sanar essas microlesões aí e evitar qualquer complicação mais séria. Benítez, Paty, querem completar algo aí? Fiquem à vontade também para falar. Ah, tá excelente, Caio. Excelente. Explicação, conteúdo, tá muito bem explicado aí. É muito importante colocar também a situação de que as obrigações que nós temos familiares, trabalho, que acontece também nesse período, e às vezes até uma questão importante dar esse descanso mesmo na parte física e até mental, porque muitas pessoas se cobram pelos treinos também, né? Sim, demais, aquele compromisso, né, de entregar a planilha verde ali, de fazer segmento no Strava, com, É, e assim vai, com exatamente. certeza. Espera aí que eu coloquei o zoom na frente do. Calma aí, que eu não estou vendo o slide. Aí, foi. Então, continuando aqui, a base bem feita é isso, performance sustentada ao longo de todo o ano. Né? Então, teoricamente, acho que, como eu falei, isso varia de pessoa para pessoa, né? De um atleta para o outro. Pode ser que um atleta comece no meio do ano, que tenha que fazer alguma cirurgia agora, isso varia bastante, mas teoricamente é o único período onde é possível reconstruir um atleta de dentro para fora. Então é literalmente isso que eu estava falando, a questão de regenerar por completo. Então começa a regenerar de dentro, lá no tecido conjuntivo, nos ligamentos, nos tendões, até ir para a parte mais periférica, né? E aqui esse exemplo que eu comentei, né, de estar em diferentes situações, o atleta que começou no meio do ano, nada impede dele fazer essa base em junho, julho ou agosto, não tem problema nenhum. Mas isso é o padrão que a gente está mais acostumado. Tá? Ah, aqui um ponto muito importante, né, que a gente escreveu para reforçar mais uma vez. O objetivo da base, isso também é algo que eu já vi muitas pessoas errando, que é justamente isso, né? Que a gente tem o objetivo de fazer com que os atletas saiam da base mais preparados para treinar forte e não mais cansado, né? Isso é algo eu mesmo garanto que o Benítez aí também já presenciou alguns atletas assim, que é isso, chega no final do ano, o cara quer fazer tudo que não fez, quer colocar volume, e aí em janeiro ele já está cansado, ele já não quer mais ver a bicicleta, não quer mais correr, não quer mais nadar, porque fez mais do que devia e mais do que estava com vontade, assim, fora do sentido e passou do ponto, né? Então, o objetivo é esse, é sair da base
preparado para treinar forte e não mais cansado. E ter vontade de treinar novamente, né? Exato, tem que estar aquela sede assim para fazer força, né? Aqui, pessoal, vou começar agora a falar um pouquinho, um exemplo de base. Então, mais uma vez, isso é super individual. Aqui é só um exemplo que a gente trouxe nessa questão aí de 12 semanas, mas varia muito para cada um, né? Então, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, já mais específico do que tudo isso que eu falei, como que a gente vai dividir dentro das fases, né? Porque aqui a gente está dividindo um pouco mais detalhado esse período, né? É o período de base, beleza, mas dentro desse período de base a gente vai dividir também dentro de outros ciclos ali, né? Alguém quer aproveitar, pontuar alguma coisa, ou se alguém tiver alguma dúvida também, é um momento legal para perguntar, que agora a gente já começa mais com os exemplos mesmo. Senão já sigo aqui. Opa, eu não estou conseguindo ver o chat. Se tiver alguém perguntando, Não, tá me tranquilo, fala. Caio. Boa. Então vamos lá, um exemplo de base, né? Como que a gente relaciona os treinos de força na academia com os treinos de endurance, os treinos mais específicos. Então, como a Thalita comentou ali no começo, a parte de força é algo que a gente vem reforçando cada dia mais e dando não digo dando a devida importância, mas mostrando para os atletas a devida importância disso, né? Principalmente para longevidade. Ah, consegui ver a dúvida do Maicon aqui. Não sei se foi agora ou se tinha aparecido, se ele tinha feito Sim. antes, mas só veio agora. Não, Maicon, não são necessariamente dois treinos por dia. Isso varia de atleta para atleta também. Depois a gente fala um pouquinho mais específico para você, assim, mas não tem necessidade de dois treinos no dia, não. Dá para conciliar super bem com um só. Tudo vai depender dos objetivos, da disponibilidade, e aí que entra essa questão, né? Às vezes, 8 semanas de base para um, mais tempo de base, né? 12 semanas para outro que treina menos vezes, com uma frequência menor. Então, varia bastante, mas não tem a obrigação de treinar 2 vezes no dia, não, de forma alguma. É um momento que, se tem um momento que você pode optar por não treinar 2 vezes no dia, é esse. Então, aqui, da Desculpa, Caio. primeira, Ou a, melhor, a pô, ou melhor, optar que não vai ser, o coach não vai reclamar, né? exatamente, Porque se ele optar em outros momentos, o coach vai reclamar. exato. Desde que faz sentido, né? Mas é isso mesmo, né? É aquilo que eu falei, é um período mais descontraído, tem que ser descontraído, senão a pessoa chega em março, abril, já cansada, assim, não tá mais fazendo sentido da maneira que a gente quer que seja, né? Algo leve mesmo e que entre como, acima de tudo, como uma válvula de escape também para a saúde aí, né? E aí, começando essa parte dos exemplos aqui, né? Da primeira à terceira semana, é onde a gente vai trabalhar essa adaptação neural e a parte técnica, né? Tanto na parte de força quanto no endurance. Então, como que a gente vai dividir isso da melhor maneira? Ali na parte de força, cargas leves e a moderadas, então 60 a 70% do que seria a sua capacidade de fazer uma repetição, né, com uma carga máxima. Isso eu sei que é algo um tanto quanto distante para a maioria, e é realmente difícil, complexo ter essas referências de quanto que eu consigo fazer aqui, quanto que eu consigo colocar de carga para fazer um agachamento, para anotar o meu RM e aí dividir 60 a 70%. É algo muito complexo,
não é complicado também para fazer sozinho, né? Um tanto quanto perigoso e requer bastante experiência no treinamento de força com cargas. Então a gente vai sempre daí prezar, né, nesses outros casos, pela percepção de esforço, né? Então ali, percepção de esforço na academia entre 6 e 7, né, de 0 a 10, com muita atenção ao controle da execução, dando bastante ênfase também para a mobilidade, estabilidade e a coordenação motora ali. E aproveitando também esse momento para os atletas que ao longo do ano fizeram muitas provas longas e acumularam muito volume, né, que isso naturalmente gera uma perda de massa magra, né? É muito comum a gente ver atletas de maratona, atletas de ultras distâncias, que a pessoa vai ali perdendo realmente um pouco da musculatura, né, ao longo do ano. Então, é o momento de aproveitar e aproveitar. Opa, é o momento de aproveitar para focar em hipertrofia, recuperar um pouquinho dessa massa magra, desse volume muscular, né? Ganhar um pouquinho de peso ali na balança mesmo, não tem problema. Que a gente sabe que ao longo do ano, com o acúmulo de volume, de novo, isso vai sumir, vai entrar em forma do endurance de novo. E aí, da parte do endurance, né? Nessas 3 primeiras semanas, como exemplo. Volume baixo a moderado, foco em frequência, né? Então, aqui a gente colocou treinar mais vezes, não mais tempo, justamente por ser um período que grande parte das pessoas começa depois de um período de férias, né? Então, é muito comum a galera voltar de férias e ter dificuldade em voltar, entrar no eixo ali, entrar no ritmo, né, ter constância de novo. E aí não adianta a pessoa não estar conseguindo treinar direito, não voltou à rotina bem, e os poucos dias que ela treina, ela vai lá e quer fazer, quer compensar todos os outros dias que ela não treinou, né? Então é hora da gente recuperar, restabelecer essa rotina, esses bons hábitos assim, para quem deu uma desligada total ali e sente dificuldade nesse período, que é muito comum. Então, Z1 e Z2, né? Baixíssima intensidade predominando ali quase que o tempo todo, mas com estímulos curtos em subidas leves ou terrenos mais técnicos, para quem tem acesso, né? E, além disso, a corrida, dá para a gente trabalhar isso na esteira, na bike, dá para trabalhar variações de cadência ali, como a gente comentou, então, bem polarizado. Maior parte do tempo em baixa intensidade e a outra pequena parte do tempo em altíssima intensidade. Isso também vai ajudar a gente a desenvolver técnica, né? Então, seja um sprint na bike ou na corrida, ou uma série mais intensa na natação, ajuda a gente a desenvolver técnica, né? Quem nunca viu aquelas pessoas que começam a correr, vai dar um sprint ali na chegada, e a pessoa nunca correu daquela maneira. Então, perde toda a coordenação, começa a bater braço, bater perna. Na bicicleta, a mesma coisa, né? Tem dificuldade, às vezes, de sprintar, levantar ali, ficar em pé. Então, é um momento interessante para desenvolver essa técnica também, criando uma boa base aeróbia sem acúmulo de fadiga. Depois, nas próximas semanas ali, da quarta à sétima semana. Hora de trabalhar força máxima na academia. Então, pensando, né, e tudo isso que a gente está falando aqui, essa progressão faz total sentido dentro de uma periodização bem feita, né? Para quem perdeu ali as 3 primeiras semanas da base, a gente tem que reformular tudo, jogar de novo aquelas 3 semanas para aí sim entrar nesse período. Não tem como a gente trabalhar um bloco de força máxima sem ter trabalhado um desenvolvimento da técnica, né, da execução controlada e tudo aquilo que eu comentei. Então, o que é a ideia? Né? Enquanto ali nas primeiras semanas a gente
trabalhou na academia com exercícios mais unilaterais para corrigir padrões, corrigir assimetrias, aqui a gente vai começar a desenvolver a força máxima bilateral e de uma maneira integrada. Então, um exemplo na prática, assim, de exercícios mesmo. Imaginem que nas 3 primeiras semanas, vocês fizeram ali agachamento búlgaro ou a fundo. Então, é um exercício unilateral. Uma perna na frente e outra atrás. Força, principalmente, na perna que está na frente. A outra só estabilizando. Depois, nesse período aqui de força máxima, a gente vai converter aquela adaptação para uma força bilateral. Ou seja, nesse mesmo padrão de movimento, vai fazer um agachamento, né, seguindo essa linha de raciocínio. Então, conseguindo integrar, né, por isso que é uma bilateral integrada, integrar toda a região de core, toda a transferência de força, equilíbrio e tudo mais. Aí já com menos repetições, né, então ali 3 a 5 repetições, isso até coloquei ali entre parênteses, que não é para todos, porque mais uma vez é algo um pouco mais avançado dentro da academia, dentro do treinamento de força, que às vezes não é a realidade dos atletas de endurance, e isso é super normal. Então, adaptar na percepção de esforço ali, né, de 6 a 8 repetições, uma percepção de esforço de 8 a 9, né? Então, não é a falha, mas tem que entender que a hora que estiver chegando ali na sexta repetição, vai aguentar fazer mais uma, não vai chegar no oitavo, né? Vai estar ali 8, 9 na percepção de esforço. Então, isso, para conseguir entregar isso com uma boa qualidade, com uma boa técnica de movimento, né, e ativando muito o sistema nervoso, tendo essa eficiência neural, precisa de intervalos longos. Então, esse é um erro muito comum quando as pessoas vão fazer um treinamento de força máxima, né? Às vezes não conseguem evoluir nas cargas, não conseguem progredir nas cargas por trabalhar sempre em intervalos muito curtos. E isso é super comum, é normal, assim, vai muito do costume mesmo, porque no começo é um tanto quanto estranho você terminar uma série, fiz ali 8 agachamentos, agora eu vou esperar mais 2 minutos, que é o mínimo que a gente precisa nesse bloco principal aqui de 4 a 6 semanas de força, né? A gente precisa desses 2 minutos e é um tanto quanto estranho para quem não está acostumado. Mas vocês vão perceber que a hora que fizer isso na devida percepção de esforço, entre 8 e 9, esses 2 minutos vão passar super rápido e vocês vão querer até 3 minutos aí. Então, mas é muito importante, precisa desse descanso mais longo para o sistema nervoso recuperar e depois fazer a próxima série nessa situação, mandando um bom estímulo do cérebro para as fibras musculares. E aí, juntando toda essa questão, 2 sessões na semana bem espaçadas, né? Exatamente, Angélica, vira ouro, né? No primeiro minuto você está voltando à vida, no segundo aí que está descansando, né? Então, um modelo que funciona muito bem é esse aqui de 2 sessões por semana, bem espaçadas, então um treino mais voltado assim para full body, realmente força máxima, e tem que ser bem espaçado por causa disso, demanda muito o sistema nervoso. Então, sem falar da parte muscular, né, mas é algo que se a gente fizer um treino na sequência do outro, chega no dia seguinte, a cabeça está cansada ali, está fadigada e é difícil de trabalhar com cargas altas com qualidade. E aí, juntando isso com um treino de endurance, só acabar essa semana aqui, aí você já fala, Angélica, rapidinho. Então, juntando isso com o treino de endurance, né? A gente falou essas da quarta à sétima semana nos treinos de força, e agora no endurance a gente tem o objetivo principal de expandir a base oxidativa, resistência periférica e a durabilidade, né? Durabilidade é mais um ponto que está muito em alta. Eu
tô vendo assim como o assunto da vez aí no ciclismo, principalmente, que é a capacidade da gente performar e entregar bons estímulos ali, bons números, depois de um certo esforço, né? Então, quando a gente fala no ciclismo de estrada aí, né, as provas são longas, então você conseguir entregar um bom ataque, sustentar ali 5, 10, 20 minutos, depois de 3 horas trabalhadas ali, com variações também de leve a super intenso, né? Leve a máximo praticamente. Então, nessa fase aqui no Endurance, a gente vai evoluir esses pontos. Então, fazendo o quê? Aumentando de maneira gradual o volume total semanal. Então, esse é um momento de, às vezes, colocar um dia a mais, adicionar um treininho em baixa intensidade no rolo pela noite, num contraturno, né, para quem treina de manhã, aumentar os longos do final de semana, né, para a galera que faz o longo do final de semana, de 20 a 30%, conforme a modalidade, conforme o andamento de tudo isso aí. Intensidade ainda bem controlada, principalmente em Z2, início de Z3 ali, bem tranquilo, né, que é o primeiro limiar, e começar a inserir um pouco mais de variação de terreno, se possível com progressão de altimetria na bike, né, para quem tem fácil acesso a isso, ou treina no rolo também com essas possibilidades. Depois, quase fechando a base, né, para alguns já vai estar bem próximo do período mais específico de prova. Ah, Angélica, desculpa, eu passei aqui e esqueci de perguntar para você. Pode falar. É o seguinte, Caio, eu tô, meu ano que vem vai ser a partir de agosto, né? Eu tenho duas provas programadas, um olímpico e o meu primeiro 73. Uhum. Daqui até lá, até agosto, como é, eu tô meio perdida, como é que vai funcionar isso de base? Eu vou, por exemplo, os meus treinos de força, eu atualmente estou fazendo força terça e quinta, na parte da tarde, e o fisioterapeuta que me acompanhou aqui na recuperação da canelite sugeriu acrescentar mais um dia de treino de força, mas focando nessa parte de. Como é que eu vou. Eu não sei os termos técnicos que ele conversou Uhum. com o Gabriel aqui, mas seria um treino mais curto e mais leve, inclusive acho que dá para fazer em casa. Sim. Eu imagino, Angélica, que seja um pouco um trabalho de equilíbrio, de propriocepção, uma musculatura um pouco mais profunda assim e complementar, para não trabalhar com Eu acho que cargas é e isso. poder ser em casa. E realmente faz muito sentido. Mas nessa ocasião, que assim, a sua prova-alvo é lá no segundo semestre, né? Então, a gente tem pelo menos ali, ah, pelo menos 20 semanas, né? Eu acho, se não errei Eu muito a acho que até conta aqui. mais. Eu acho que Até até mais, mais. é. Então, a gente é bem específico, né? Depois a gente bate mais esse papo também. Mas dá para a gente pensar em praticamente duas bases. Ou seja, a gente vai atingir o primeiro pico como se fosse uma prova-alvo, né? Uhum. Mirando algum objetivo específico, algum parâmetro ali de referência, e depois entrar de novo num período de base, né? Não dessa maneira tão descontraída, mas seguindo essa mesma progressão assim, distribuição de volume e intensidade. Isso, lógico, a grosso modo, falando sem pensar em algo específico para você, só pela referência de prova-alvo, né, da data da prova-alvo. Mas é mais ou menos Tá. nessa linha. Mas assim, por exemplo, agora eu posso dar prioridade aos meus treinos de força, porque a minha maior preocupação realmente é eu me lesionar de novo Uhum, antes de uma prova, né? sim. Não, pode, perfeitamente. É até bom, porque aí.
enquanto a gente está falando aqui, realmente, de 3 em 3 semanas, de 3 semanas em uma fase, 2 semanas para outra fase, como essa que eu vou comentar, pode ser muito mais extenso, sem problema nenhum. Mas é importante que daí, mesmo no treino de força, isso tenha variações dentro de cada fase, né? Então, vamos supor que essa fase que eu vou falar agora, você vai fazer ela em 4 semanas ou cinco Uhum. semanas. Não tem problema nenhum. Mas tem que dividir isso para que no meio tenha uma regeneração maior, né? Que recupere melhor, mas não tem problema nenhum. Estende isso e faz uma base ainda mais sólida. É super válido. Entendi. Então, por Passar ali agora é de interessante 12 semanas para manter. 16. Tá. Então, é interessante eu pegar agora, por exemplo, que é um período que está mais tranquilo de treino, vamos Uhum. dizer assim, e colocar 3 vezes na semana um treino de força. Sim, super válido, até Tá, pensando naquela questão de hipertrofia e tudo mais. tá. Faremos isso. Beleza, mas depois é legal variar e a gente fala mais sobre, porque Uhum. é isso, você ficar muitas semanas só ali 3 vezes fazendo força máxima e não mudar o estímulo, chega uma hora que fica estagnada, como qualquer treino, né? Tem que ter essa variação, essa progressão e dosar da melhor maneira para evoluir. Mas é Tá, isso. beleza. Fechou? Então, aqui quase acabando esse exemplo da periodização de base que a gente deu, né? Então, oitava a 10ª semana. Como eu falei, já começa o período mais específico, mais voltado para alguma prova-alvo, para um objetivo específico, uma referência de desempenho ali, que a gente vai desenvolver, né, e converter toda essa força máxima que a gente obteve ali, essa técnica, tudo que a gente trabalhou nesse momento, para a potência, né? Junto com o endurance progressivo. Então, para isso, a gente vai diminuir um pouquinho a carga, diminuir o tempo em atividade num todo para reduzir o estresse e introduzir mais movimentos explosivos e transferência dinâmica, né? Então, aí que vão começar os saltos, a parte de pliometria, tanto membros inferiores quanto superiores, em sessões mais curtas, né, para fadigar menos o corpo num todo, tanto a parte metabólica, fisiológica e neural. Ali em torno de 40 a 50 minutos, 2 vezes na semana. E na parte de endurance, né, a parte mais específica, também transferir toda essa potência daí que a gente está trabalhando na academia, com salto, com arremesso, com parte explosiva, para a economia de energia, né? Então, volume mais estabilizado, mas a intensidade começa a variar também, porque a gente começa a entrar em zonas específicas de prova, né? Então, já vão ter sessões contínuas ali em zona tempo, né? O Z3, introdução de fartleks, né? E blocos com menos descanso. Então, enquanto naquele período mais polarizado a gente estava fazendo muito forte, com um descanso parado ou um descanso quase parado, caminhando ou pedalando muito leve. Aqui a gente vai colocar o objetivo de fazer muito forte, não descansar tanto, para começar a repetir essas intensidades, né? Vai ser como um mini polimento antes da fase mais específica. A gente já vai estar atingindo números assim absurdos e muito bons nesse período. E aí a parte final, né, ali a cereja do bolo da periodização, aí sim a transição para o bloco específico. Nesse exemplo, 11ª e 12ª semana, né, é a hora de consolidar realmente tudo isso. Então, vai ser aquela última lida no livro antes da prova. A gente vai repassar para o nosso corpo, para todo o sistema, tudo que ele é capaz, tudo que ele trabalhou nessas 12 semanas aí, né? Integrando toda a parte de coordenação, força máxima e contando que o atleta, teoricamente, ali já está preparado metabolicamente e fisiologicamente para sustentar e aguentar toda a carga de treino que vai entrar da melhor maneira, com segurança, né? Isso é muito específico. Então, é justamente isso.
Quando a gente integra tudo isso, o corpo passa a suportar o volume de treino, né? A carga de treino, não ser destruído por ele. Aqui um resumão, vou passar um pouquinho direto, que acho que eu já explodi o tempo aqui, de todas as semanas, como que a gente integra tudo isso nesse exemplo que eu dei. E reforçando que isso varia muito de atleta para atleta, pessoal. Então é isso, uma base bem feita, performance bem sustentada. E aqui as boas práticas para esse nosso planejamento, né, de 2026, bem individualizado. Deixo para as chefes aí falarem agora, Rosana, Thalita. Agora a chefa Rosana vai falar sobre isso aí. Caio, Rô, pode deixar para Pode, ela, Caio. pode deixar, Caio. Aí, É, só para concluir esse ponto que o Caio comentou, né? Explicando toda essa questão da base, explicando tudo que a gente precisa para começar a passar para as outras etapas do treinamento, a gente precisa deixar isso no TP, então colocar todo mundo, né? O Caio já mandou um aviso esses dias para colocar aviso de férias, viagem, compromisso, porque compromissos longos que não vai conseguir treinar, que isso vai influenciar na periodização. Então, a final do ano eu não vou ter disponibilidade de treino porque eu vou viajar. Deixa lá um aviso no TP, né, que não vai poder treinar, para não interferir nessas semanas, né, com as semanas que estão sendo consideradas dentro da periodização. Uma outra coisa é sobre as provas. Então, tem saído aí durante a semana vários calendários, né, têm sido divulgados e inclusive depois eu vou liberar para vocês. Eu estou fazendo um compilado com as provas que já tem data, já soltaram data, algumas com inscrição ainda, outras ainda sem a inscrição aberta, mas já estou colocando lá no calendário para vocês terem uma ideia do que está por vir aí para 2026. Então, se inscreveu em alguma prova ou está planejando alguma prova, coloca no TP também, porque isso influencia diretamente nessa periodização, nessa base, né? Como o Caio acabou de explicar. E importante definir, lá no TP vocês vão ver que tem como definir se é a prioridade da prova. Então, defina quais são as provas-alvos no ano e já em contrapartida com isso, use provas menores como preparatórias, né? Vai fazer um desafio grande, coloque outras provas menores. Vocês vão ver que no calendário tem bastante provas de sprint olímpico, não só 70,3, né? Mas ou provas longas como o Ironman, ou corridas como maratona, meia maratona. Então, aproveite essas provas menores como preparatórias para testar a intensidade, suplementação, estratégia de provas, né? E, como o Caio falou, que o que destrói a base é não descansar, né? Não se preparar para o que vem depois e não coloca muita prova sequenciada. Então, acho que uma boa prática aí é colocar esses intervalos, ter uma recuperação entre uma prova e outra para o corpo conseguir regenerar e você conseguir alcançar outros níveis aí de performance e nas provas, né? Então, a gente deixou aí algumas coisas que vão ser importantes para definir a periodização de vocês para o próximo ano. Acho que era isso. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. né, e entender que, mesmo colocando várias provas, assim, isso que a Rô falou, a gente tem que ter em mente que quando a gente pensa em um calendário muito extenso e muito completo, com provas assim, algumas provas vão ter que ser provas treino. Não adianta querer fazer 10 provas de 10 quilômetros ao longo do ano, um mês depois do outro, e melhorar seu tempo em 10 quilômetros todas as vezes, todas as provas. Não fecha a conta, né? Pode ser que no início isso até seja possível para alguém,
mas a longo prazo isso não se sustenta, né? Ou vai ter uma lesão no meio, ou não vai atingir o resultado que busca, vai se frustrar. Então, ponderar bastante assim qual prova vai ser sua prova-alvo e nas outras provas ir com uma cabeça mais desapegada assim de resultado, número e aproveitar pela experiência da prova mesmo e todo aprendizado que isso proporciona. Só uma observação também ali sobre o que a Rô falou, de colocar no TP, ressaltar o que está escrito ali, ó, colocar provas no TP e avisar o treinador as provas, conversar com o treinador as provas que colocar, porque muitas vezes a gente está com uma periodização, do nada surge uma prova lá que a gente nem estava sabendo. E nós não temos a visão na plataforma como vocês têm de aparecer a hora que vocês entram lá a cada prova, as próximas provas. Para a gente, às vezes tem uma prova há 4 meses para frente, a gente tem que rodar até enxergar essa prova, não fica como aviso para a gente. Então é muito importante ter sempre alinhado, ó, tem uma prova tal dia, para que quando a gente coloca a periodização, a gente saiba que vai ter essa prova. Ou se já colocou a periodização, que não surja a prova do nada ali, atrapalhando a periodização. Então, isso é muito importante, tá? E perguntar, né, a opinião do treinador ali. Ah, vou me inscrever para uma prova, tem 15, 18 e 25 quilômetros de corrida. Qual que é mais interessante? Qual que faz mais sentido nesse período? Ou um Uhum. triatlon short ou olímpico? Vale muito a pena bater esse papo assim antes de sair se inscrevendo na loucura aí. Pode falar, Dani. Eu acho que, na verdade, o Caio leu minha mente, já respondeu antes. Eu ia falar, como eu estou começando agora, eu não faço nem ideia do que é possível, né, de prova-alvo dentro do ano, dado que eu estou começando agora, do histórico todo. Então, acho que ele já respondeu. A ideia é falar mesmo com o treinador e perguntar o que que é possível, o que que é viável, vai ser um desafio mais bacana, saudável, e era isso. Isso é um ponto importante, porque eu sei o quanto a ansiedade de querer fazer prova e querer já competir, outros não, né? Fica, ah, não, só daqui a um ano. Mas esses que querem muito fazer prova, assim, o que que eu posso fazer? Muitas vezes, para quem está começando, às vezes é importante a gente ter um período de adaptação, esse período de base, construir a rotina, acostumar com a rotina para competir e não sair competindo Uhum, tão rápido se a pessoa ainda também não tem essa experiência dos três esportes. Às vezes a pessoa está muito bem preparada para corrida para bike, mas a natação não, né? E aquilo pode causar um trauma. Então, por isso essas idas ao riacho, quem não é de São Paulo, ir em águas abertas acompanhado de alguém, mandar vídeos pro treinador, falar, ó, tô nadando assim. Isso é um ponto muito importante, principalmente natação, né, que é um lugar mais perigoso, né, mais difícil começar. A gente compartilha muito isso com a Thaís. A Thaís às vezes muito o aval da gente, ó, fulano só quando nadar tantos quilômetros está liberado para fazer uma prova, né? Porque por segurança, né, para poder fazer isso. Então, essa equipe multidisciplinar, principalmente que os mentorados têm, faz muito sentido, porque não é a minha opinião, não é minha visão, nem do Caio, nem é o conjunto, principalmente a natação, da Thaís, da corrida, de quem é especialista em corrida, Pátio, Caio. Poxa, ainda não é legal fazer um olímpico se o cara está começando a correr, são 10 quilômetros, é muito cedo. Então, às vezes, é essa junção e esse equilíbrio dos três esportes que vai fazer você ir bem para uma prova e não se frustrar, né? Então, perfeito. fazer essa base bem feita, e como o Caio falou, às vezes a base não é agora, é em agosto. É porque o calendário brasileiro entra em férias, não existe prova nesse período, então é onde todo mundo faz a base. O Internacional de Santos é uma das primeiras provas, agora que tem as Copas interiores, mas era muito difícil ter Calendário prova antes de mundial, abril. na verdade. É, é que tem país assim, tá nevando até abril, não vai ter prova mesmo, né? Daí começa a ter prova ainda até dezembro, janeiro. Então, assim, é meio que a gente está acostumado e normal ter essa base, né? E do calendário até da América Latina, dos Estados Unidos, que é onde a gente mais faz prova. É... E, Rô, sobre esse de planejamento de prova, você quer dar o recado ali sobre o trabalho dos mentorados que a gente faz? A gente tem bastante mentorado que está aqui hoje, né? Ah, sim. Como eu falei.
que vou liberar o calendário com as provas que a gente já compilou aqui, as informações. E aí, para os mentorados, a gente vai construir esse planejamento. A gente tem um template que a gente está finalizando aqui para construir esse planejamento do ano, né? Considerando, então, quais são as provas, quais são os simulados, quais são os testes. Inclusive, a gente está colocando aí como parte do plano que na última semana de janeiro a gente faça uma semana de teste com todo mundo, então aplica o teste de corrida, para quem faz bike, teste de bike, quem tem a natação também, teste de natação, para a gente conseguir fazer ajustes das zonas, né, e trabalhar toda a parte individualizada de cada um, né, e para os mentorados a ideia é que a gente construa essas provas e todo esse planejamento nas reuniões, né? Então depois a gente vai até mostrar um modelo, a gente vai mostrar para vocês num próximo encontro aí um modelo que a gente vai estar aplicando para todo mundo. Então, quem quiser saber mais também pode falar com o treinador e entender como dá para fazer isso em conjunto, né? Que a ideia é entregar esse planejamento para cada um que está nesse plano de mentoria, já para que tenha definido o ano inteiro, esse calendário do ano, né? A jornada, né? A jornada. Esse ponto que a Rô falou sobre os testes no começo do ano, lógico que a gente vai ter outra live no início do ano para falar sobre isso, as periodizações que estão lá. E muita gente fala assim: nossa, mas para que que eu vou fazer teste? Eu nem treinei, estou voltando. Justamente por isso. Porque muita gente estava num nível de competição, as zonas estavam ótimas, limiares super bons, mas parou de treinar. Não dá para ficar com um pace de, por exemplo, limiar a 5. A pessoa tem que voltar ali para um 5,15. Pô, mas eu piorei? Não, é preciso ajustar essa zona para você reconstruir novamente. Não dá para você voltar de uma base, nos treinos leves, com um limiar super forte e ficar dando tiro e querer acompanhar, principalmente que fica no relógio preocupado com aquilo, né? A gente teve um exemplo da Marcela, né, essa semana, né, que a gente ajustou, aliviou os limiares dela para não ficar tão puxado. E ela, porque ela entrou, descansou, depois no 70,3 e lógico, você perde performance, então volta. E depois é justamente para ajustar e reconstruir de uma maneira fidedigna. Então, para isso serve o teste. A gente não faz teste só quando tá bem. A gente faz teste para construir na zona correta. Certo, Caio? Exatamente, é um marcador, é uma referência, né? Não é um teste para dizer, ah, evoluí ou não evoluí, tô pior ou tô melhor, mas sim para ajustar as zonas de treino. Inclusive, é super normal que depois das férias a gente já ajusta um pouquinho, já diminui as zonas de todo mundo para ninguém forçar demais ali, fazer um treino que deveria ser em zona 2 mas na realidade ali pós-férias já é a zona 3 da pessoa. Então a gente sempre tira um pé e opta por assim, em alguns casos, né, raros casos, errar por menos do que errar para mais, né? Errar pelo excesso ali de força ou exagerar. E depois é isso. Em poucas semanas já faz de fato um treino para testar e valida tudo certinho. Exato. Eu perdi, não sei, vocês falaram sobre nós colocarmos os treinos de base lá de força? Não, Rô, você quer falar? Posso falar? É, então, qual que é a ideia agora, né? O Caio está montando um PDF, né, com tudo isso que foi colocado aqui. Então, mostrando cada semana qual o tipo de exercício que entra, e a gente vai liberar para vocês, né, para todo mundo esse PDF. Então, é um PDF que ele traz, é um padrão, obviamente, geral, assim, não tem, ele não está trabalhando individualidade, isso é feito para os planos que estão inclusos a musculação, né? A musculação premium. Ou quem paga a Então, parte, né? né, ou quem contrata o plano de musculação, então isso vai para o TP. Agora, para todos os outros, a gente vai disponibilizar esse PDF
que vai ter é, exemplos, né, de exercícios que podem ser feitos dentro dessas semanas. Então, para ajudar vocês aí a fazer uma boa construção de base, né, e até porque como a gente vai passar várias vezes por esse ciclo de base, como o Caio explicou o caso da Angélica, né, pode passar duas, pode passar, que você termina de fazer o ciclo para uma prova, você vai voltar e retornar. Então, você pode usar eles mais vezes ao longo do ano, né? Então, é um arquivo que vai beneficiar aí todo mundo de uma forma geral, né? E para aqueles que têm isso individualizado no plano, aí vai trazer um pouco mais específico e vai estar lá no TP. Para os demais, a gente libera esse PDF depois para vocês. É isso aí. Quem quiser adquirir a parte, o plano de fortalecimento, falar com o Benítez e a Paty aí, que também, junto com o Caio, fazem esse trabalho, né? Show. Obrigada, Rô. Obrigada, Caio, Paty, Benites. Tem mais 5 minutinhos só. Quem quer fazer uma pergunta? Eu sei que a gente já extrapolou. A gente sempre acha que 1 hora é muito, né? Na hora que começa a É falar. nada, passa Igual às voando. 6 horas do lançamento lá. Meu Deus, faltou tempo. E Então, isso que foi resumido, né? é. Então, se alguém tiver algumas perguntas aí, não se acanhem, podem falar, podem abrir o microfone. Quem quiser sair também, o principal já foi. Obrigada pela presença de todo mundo. É bom ver essa sala cheia. Espero que vocês tenham gostado. Ih, todo mundo acanhado sempre. Ninguém vai falar? Eu tô com sono. Gente, Não, Oi, eu brincadeira. tenho uma dúvida. pode falar, Michael. Todos os treinos vão no Training Peaks, né? Isso, tudo por lá. Ah, beleza. Nesse que já tenha os treinos de força incluso no plano ou a parte, né? O do Tá bom. PDF, não. Aí, lógico, é um PDF só de exemplo, como a Rô falou. Os Não, planos. obrigado. O seu plano já inclui fortalecimento, Michael. Depois o seu vai sim. Tá, obrigado. Imagine. Valeu, Cauê, valeu, Camila. Falaram aí também. Boa, Obrigado vocês Camila. terem participado. Raquel, boa prova aí em Aracaju. Tá calor Ó, aí. Tô te esperando amanhã pra gente conversar. Vai estar na torcida. Gonçalo já deve estar por lá também, né? Já, Vamos torcida para Raquel aí, a Nutri. Quem não conhece ainda que é novo, a Raquel que tá aí, agora ela tá canhada, né? Tá até agora escrevendo ali, ó. Agora sumiu. Ela é a Nutri da equipe. Fez seu plano de comida aí, tudo certinho, ô Casa Ferreira Espeto Pau? Ela nem tá me ouvindo mais. Eu vi que ela estava comendo acarajé esses dias aí, passou no, De tava não, no pera dois aí, pera aí. quilos. Acarajé, não. Acarajé é malvadeza. Comi É. logo. Eu não sei se tem outros baianos aqui, mas acarajé é o único, dos poucos itens que me faz falta, né, de Salvador. Ai, gente, voltei. Os Ah, bem tava gostoso. comendo, Ah, tava pronto. comendo. Comendo Não, acarajé. Deus que me livre, gente. O Zoom do Escondido, ela estava nada comendo some as escondido. Ela minhas estava comendo coisas aqui. escondido. Ela estava comendo escondido para poder ninguém ver. Gente, eu comi acarajé de 2 quilos, mas eu estava em 4 pessoas, o que não tira da minha culpa que foram 500 gramas para cada em média e valeu cada mordida. Esse lugar é perfeito. Mas Boa prova, assim, Kelzinha. muito calor. Eu quero muito conversar com vocês amanhã para ver como não morrer tanto. Se morrer é fato, né? A gente vem para isso. É isso Mas mesmo. assim, Raquel, você está aí já em Aracaju, né? Tô. Tá, Fui mas hoje lá retirar o meu kit, mas nem vi nada. Fui dar uma nadada lá no local da prova. E ontem fui correr na hora que é a corrida. o Mas sol, o vento com sol bafo, parece assim, ó, direto pro submundo. Tá descendo ali, é ó, inferno, né? direto pro inferno. É isso mesmo. Muito É bom, isso mesmo. A sensação é essa. muito bom. Vivendo no air Fiquei fryer, né? torrada, ó. Protetor 70 é a marca do top. Ô, Nutri, volta viva, porque tem muita atletinha esperando sua consulta. Por Só tô favor. vendo subindo notificação. Fulano marcou na sua agenda, não sei o que, não sei o que.
É isso. É isso, Terça Vai ter então. estamos de que, volta. vai ter que dar férias para ela de uma semana quando ela voltar do Não, nada de 7.3, férias, né? Ah, não. mas trabalhar é descanso. O famoso meu trabalho tá me matando. O problema é continuar treinando depois da prova. Vou passar uma semana vegetando. Gente, obrigada. Eu acho que é isso. Se alguém tiver dúvida, nós estamos à disposição aí no WhatsApp, no grupo de vocês. Deixem pergunta no TP também. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Valeu. Boa prova para vocês Beijo, que estão em gente. Gente, Aracaju, tá? obrigada, Caio. Valeu, Parabéns. pessoal. Valeu. Obrigado a todos. Tchau.